Obrigado, doutor Kleber. Eu vou tirar aqui a máscara, né? Nós já fizemos. Aqui eu fizemos, e a Gabi né? estamos liberados. Eu também, por questão do trabalho, eu também preciso estar sempre me policiando, né? Mas, primeiramente, agradecer a vocês. Obrigado, Gabi. Obrigado ao meu irmão Kleber. Deus abençoe, viu, pelo convite. E é uma alegria enorme estar aqui na RG Notícias. Primeiro, que é um espaço que a gente se sente à vontade, porque é um espaço da casa de Deus, né? Amém. A gente fica muito feliz com isso. E segundo, por estar, né, aqui em Campo Limpo, nossa terra, né? Minha casa, final de semana, né? Graças a Deus, né? Chegando uma semana de trabalho muito agitada em Brasília. E eu venho com muita alegria, viu? Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Adeildo, a gente tem insistido nele já faz algum tempo, mas né, desde o início da implantação do auxílio emergencial, mas por conta da agenda bastante conturbada e precisa ter um momento com a família, chega à tarde, na sexta-feira. E hoje ele deu um jeitinho para poder estar aqui com a gente, na verdade, estar aqui com vocês, né? Que estão acompanhando a gente, que está compartilhando essa live. Lembrando que tudo que vai ser tratado aqui fica gravado, está no canal do YouTube, que você pode compartilhar também, e depois também no site da EGTV. É isso, né, Gabs? É isso mesmo. Muito bem. Então vamos lá então começar? Então, bate-papo? Hoje, Adeildo, embora tenha tomado aí as redes sociais, né, por conta de uma eventual candidatura, a gente vai deixar isso para o final, se for o momento. Né? Hoje a gente sabe que você ocupa uma posição importante dentro do Conselho Nacional de Assistência Social. Né? Eu acho que a grande curiosidade do Campo Limpense é como o Adeildo Nogueira, de Campo Limpo, hoje está lá entre a força ou entre os homens mais importantes, né, que direcionam e regem o nosso país. Eu acho que, para a gente começar, acho que seria isso, né, Gabi? É bondade sua, bondade mesmo, porque assim, é claro que tem uma história que aconteceu aqui de Campo Limpo, mas eu sou o mesmo cara que carregava mochila de futebol aí há 15 anos pela ECN Montreal, né? Sou o mesmo cara da Associação de Moradores de Jardim Europa. Associação, é verdade. Né? Das comunidades, na comunidade Nossa Senhora das Graças, lá no Parque Internacional, o mesmo cara. A minha história se confunde muito com a questão do trabalho social, né? Sempre, toda a vida, focado no trabalho social. Quem me conhece sabe, desde os 10 anos de idade, muito precoce, eu já assumi Grêmio estudantil. Depois, continuei com esse trabalho em relação ao tema social e não parei, né? Então, nós seguimos. E aí, nesse meio, teve algumas passagens pela administração pública, né? Eu fiquei 3 anos e meio na administração com o Dr. Armando, na época, 2005 até 2008, comecinho de 2008, né? Fizemos uma grande administração, né? Então, aqui, eu sei que em meio político as pessoas têm o costume de ficar criticando um ou outro, né? E principalmente quem deixa um grupo ficar falando mal do outro. Eu não gosto disso, eu sou um cara de trabalho, né? Não costumo cuspir no prato que eu como, falo a verdade sempre e eu fui para trabalhar, né? Soldado chamado para ir ao trabalho e eu fui com alegria. E depois disso, continuei com o trabalho social, voltado mais para os conselhos, me especializei em conselho de saúde, né? Inclusive tenho especialização pela Unicamp, fiquei 14 anos no Conselho de Saúde de Campo Limpo, travamos árduas batalhas, né? Durante a gestão que nós tivemos aí, e quem acompanhou sabe da história. Conselho de Assistência Social, Conselho de Educação, fui membro do Conselho de Desenvolvimento Urbano, então uma vida toda voltada para isso. E detalhe, da maior parte da minha vida, todo o trabalho sempre foi voluntário. Então, conselho, todo mundo sabe quem trabalha em conselho não ganha para trabalhar em conselho, é voluntário. Então, os 14 anos de saúde, de assistência social, educação, desenvolvimento urbano, sempre foi trabalho voluntário, né? Eu estava envolto num trabalho social muito forte dentro da Igreja Católica, aqui na Paróquia São Francisco, trabalhando com o Padre Clóvis, da Diocese de Jundiaí, na capelania hospitalar e carcerária. Então, trabalho com os enfermos, com os familiares de presos. E, quando estava no meio desse trabalho, eu fui convidado para assumir a Secretaria Municipal de Assistência Social. Por conta desse trabalho, desse viés social... Que ano que foi isso? Isso em 2017. 2017. E foi uma época muito triste, né? O prefeito tinha acabado de ser cassado, né? O doutor Japim tinha acabado de ser cassado. O grupo estava esfacelado, uma parte ficou apoiando o vice, a outra parte não ficou apoiando ninguém em cima do muro.
Ele sozinho tentou então começar a reconstruir. Se aproximou de um grupo que era oposição a ele, um grupo mais de centro-direita. Então, pode ver que na mesma época foi chamado eu, Dr. Luiz Ângelo, né, para compor. E aí aquela temática, às vezes a pessoa critica e fala, mas Adeildo, você é um cara, foi candidato aí à eleição pelo PP e vai se aproximar de um governo que é mais esquerda? Olha, o bombeiro, quando ele é chamado para socorrer, apagar um incêndio, ele não quer saber de qual partido é o governador. Sim. Ele assumiu a missão, ele vai lá e faz. Com certeza. Né? Então, foi o meu chamado na época. Eu sabia que nós tínhamos aí mais de 1.200 famílias para perder o cadastro, teu cadastro único, cadastro do Bolsa Família cancelado. É a única renda que tinha, podendo naquela época poder ter o seu cadastro cancelado. Quem era o beneficiário do BPC, que é o benefício de prestação continuada, o LOAS, também teria lá seu benefício bloqueado naquele momento. Tudo por uma briga, né? Então, o que nós resolvemos? Olha, topa fazer isso? Topa. Vamos trabalhar e vamos fazer com a graça de Deus. Nós conseguimos colocar a casa em ordem. E aí, olha como é que Deus é maravilhoso. Eu assumi isso, fiquei pouco mais de 5 meses, não chegou a 6 meses. E aí, nós, numa visita a Brasília, né, foi na Conferência Nacional de Assistência Social, porque Campo Limpo, durante um ano, não tinha participado de conferência nem do Estado, né? Nós fomos lá participar da Conferência Nacional, consegui levar Campo Limpo para lá, né? Cidade complicada, um ano sem distribuição de cesta básica, e nós conseguimos voltar tudo isso aí. Curso parado, né? Todos os cursos de formação parado na cidade, mais de 1.000 pessoas esperando para retomar o curso, tudo por causa de briga, né? Parou tudo e nós retomamos... Cidade paralisada. Cidade paralisada. O social estava parado em Campo Limpo, né? Então essa era a verdade. E foi o Adeildo que resgatou? Não, não foi o Adeildo, foi a mesma equipe que estava lá. Eu só cheguei lá, dei oportunidade para aquelas pessoas que estavam lá para trabalhar, né? Então elas trabalharam, fizeram, o mérito é todo delas, né? Que fizeram... A única coisa que eu coloquei ali em prática foi a nossa experiência, a nossa amizade, porque sem amizade você não chega a lugar nenhum, precisa ter o contato, sensibilidade de governo, e aí fomos para Brasília. Quando chega em Brasília, entre outros projetos que nós fizemos, lá para apresentar para o governo federal, existia um projeto chamado Prêmio Progredir, que ia beneficiar as cidades com um prêmio de R$1 milhão para os municípios que tivessem a melhor iniciativa para atender o público do Bolsa Família. O que nós fizemos? Vamos ingressar nesse projeto. Sem muitas intenções, a gente, vamos ingressar nisso aí. Eu escrevi um projeto, né, chamado Movimento Atitude, que integra a pessoa que está na assistência social, o acolhido ali, o assistido da assistência social, não só até o mercado de trabalho, não só dar até a formação, mas ultrapassar aquele limite, né? Então, eu sempre fui favorável a uma política produtiva, não ficar o Estado bancando a pessoa, mas impulsionar a pessoa. Né? Perfeito, é isso. E aí, conseguimos, então, emplacar nesse projeto, para nossa surpresa. Primeiro, ficamos entre os 100 melhores do Brasil, são 5.570 municípios, 100 já é uma boa colocação. Com certeza. E aí, com a graça de Deus, alcançamos a primeira colocação no Estado de São Paulo, o melhor projeto entre 645 municípios do Estado de São Paulo, né? Isso tem um valor. Eu fui para Brasília. Infelizmente, quando eu fui para Brasília, para o dia da premiação, que era dia 15 de março de 2018, eu já estava exonerado. Então, eu tinha sido exonerado no dia 12, fui sem ser secretário, mas o prêmio ficou para Campo Limpo. Essa é um orgulho. Então, essa é a minha chegada em Brasília, né? Resumidamente, é o trabalho que me levou até Brasília, e fruto de trabalho, né? Eu não fiquei perdendo tempo para ficar criticando o prefeito. O prefeito me exonerou, mandou embora. Não. Vamos trabalhar, vamos para frente. A gente tem caminho para avançar e graças a Deus deu certo. Eu comecei com as equipes lá, fui convidado para trabalhar ainda no governo Temer. Não aceitei por uma questão de princípio. No governo Temer, então você já tinha... Tinha um convite. No governo Temer tinha um convite para trabalhar. Não aceitei por uma questão de princípio, lógico. A gente estava envolvido na campanha presidencial, né? E aí, esperando depois o desfecho da eleição, deu tudo tão certo que o mesmo ministro que estava no governo Temer permaneceu no governo Bolsonaro, que foi o ministro Osmar Terra. E aí veio a confirmação, em janeiro, 7 de janeiro fui para lá, acho que em março saiu minha nomeação. Então, basicamente, é essa... E aí o trabalho iniciou. Hoje você está ligado ao Ministério de Cidadania. Ministério da Cidadania. O Ministério da Cidadania, para quem não tem muito familiaridade,
ele é uma junção de 3 ministérios, né, a princípio. Ministério da Cultura, extinto Ministério da Cultura, Ministério do Desenvolvimento Social e Ministério do Esporte. 3 ministérios. O governo Bolsonaro, numa questão de visando a economia mesmo e agilidade, porque nós sabemos que nós trabalhamos com social, nós sabemos que o esporte e a cultura é uma grande porta de entrada para o social, né? E ali você consegue desenvolver pessoas, carreira, história, mudar inclusive comportamento, né? Às vezes a pessoa está numa rotina totalmente desanimada da vida. Você dá uma atividade esportiva para ela, né? Ela retoma, né? Ela se alegra. Então, Sim. foi essa aí que começa o Ministério da Cidadania, né? Depois nós tivemos a saída do Ministério da Cultura, permanece sendo o Ministério do Esporte, mas o Ministério do Desenvolvimento Social, permanece a Secretaria Especial de Esporte, né? Que era o antigo ministério, e hoje o antigo Ministério do Desenvolvimento Social passou a ser Secretaria Especial de Desenvolvimento Social. Legal. Tá? Gabs, tem comentários aí? Tem perguntas? Muitos elogios, viu? Muitos elogios. Obrigado. Tô tentando acompanhar aqui que a galera tá um pouco empolgada. Lembrando que a gente está aqui no RG Notícias com o Adeildo Nogueira, que chegou há poucos minutos de Brasília, onde desenvolve o trabalho junto ao Ministério da Cidadania. Acompanhe ele com a gente aqui nessa noite também. Reservou um tempinho para estar aqui com a gente. O vereador atuante Marcelo Araújo, né, que a gente agradece e vamos trazê-lo no outro momento para tratar do trabalho dele também aqui em nossa cidade. E para você que está aqui ligado com a gente, se você tem curiosidade para saber como o Adeildo saiu de Campo Limpo e hoje está lá entre os homens máximos do nosso país, né? Como que foi a trajetória dele, ele já está contando um pouco, daqui a pouquinho a gente vai dar uma cutucada nele para saber um pouquinho mais sobre o auxílio emergencial. A gente sabe que o assunto é extenso, né? Mas ele participou dessa implantação, ele vai trazer detalhes para a gente aqui. E você pode continuar compartilhando, tá? A gente está com um número bastante legal de pessoas ao vivo aqui. A gente sabe que o alcance amanhã e no decorrer dos dias vai chegar a milhares de pessoas, como tem ocorrido nas últimas edições. E a Gabi vai dar um alô aí para quem está ligado com a gente. É isso aí, tem muita gente conectada com a gente, acompanhando aqui a entrevista. O Manuel Messias, Neuza Oliveira, a Má Tereza, o William Lima, muita gente mesmo. Quem mais aqui? O Marcelo, o Sandro, a Vanessa, a Natália Furesto. Tem muita gente nos acompanhando. Fica difícil falar todos os Tem o nomes, viu? Mauro Camargo, que muito bem, meu amigo, excelente apresentação, Adeildo Nogueira. Esse cara, já estou até te falando assim, ó, tem que ser o nosso prefeito, o pessoal Muitos levantando a bandeira comentários aqui. Legal. Dizendo que é super competente e é de Obrigado. pessoas assim que precisamos. Com relação a uma curiosidade, uma pergunta até que surgiu aqui, a recurso dentro do ministério que você está, você tem essa possibilidade de estar fazendo indicação para a cidade relativa a recurso? Existe isso? Então, na verdade, assim, eu hoje, como um funcionário público do governo federal, não é da minha alçada realmente fazer uma indicação beneficiando um município ou outro. Não posso Sim. fazer isso. Eu sou funcionário dos 5.570 municípios do Brasil. Né? Eu tenho que atender todos de maneira igualitária. Mas eu acho que todos ficaram sabendo da época que nós anunciamos uma parceria. Eu tenho um escritório aqui na cidade, né, que trabalha exatamente essa visão do social com o vereador Marcelo de Araújo, né? Porque ele é nosso ponto focal aqui em Campo Limpo Paulista, em relação a programas, a sensibilidade. Por que o Marcelo? Porque o Marcelo é um cara atuante, né? Um cara que tem colocado o mandato à disponibilidade, né, da população, ele tem buscado realmente recursos, foi até Brasília, tentei no máximo, dentro dos meus contatos, mostrar para ele alguns caminhos, né? E tem conseguido. Então, através do Marcelo, né, nós temos conseguido realizar algumas coisas em Campo Limpo. Mas eu posso aproveitar o gancho para falar uma questão do Ministério em si? Claro. Porque às vezes esclarecer muitas coisas. É bom até para a gente entender. Hoje, você está dando a oportunidade para a gente que é de Campo Limpo de até estreitar esse distanciamento, né? Deixar de ser algo... outro planeta, vamos dizer assim, né? Algo muito distante. Hoje você está trazendo Brasília para Campo Limpo Paulista. Eu encontro as pessoas na rua, na feira, no mercado, né? Eu vou e gosto muito de conversar. Minha esposa não deixa no mercado mais porque eu vou, demora. Se for para comprar alguma coisa para o almoço, não dá, só se for do outro dia. Porque eu gosto de conversar com as pessoas. Eu escuto muita gente falando assim, nossa, Adeildo, olha,
a gente ficava muito feliz porque o saudoso prefeito, o Pardal, o doutor Pardal, né, o Alcebiades, ele fez história em Campo Limpo porque ele era exatamente uma referência no governo do Estado. E hoje nós temos você como referência no governo federal, né? Inclusive representando o ministro em audiências no Senado, igual tive a honra de representar por 9 vezes o ministro de Estado. Então, para mim, é uma honra enorme, mas não é uma honra porque eu estou vivendo. É uma honra ir lá, eu tenho um presente que o Marcelo me deu, que é uma bandeira de Campo Limpo Paulista na minha mesa. Então, quando as pessoas vão lá e perguntam para mim, ô, de onde que você é? Eu não falo igual muita gente fala, eu sou de Jundiaí. Não, sou de Campo Limpo Paulista, né? Eu tenho orgulho de falar de onde eu sou, da minha cidade. E o que é legal, né? Às vezes as pessoas veem esse distanciamento que você falou. Olha, como é Brasília, como você chegou lá, como funciona, a impressão que se tem é que assim, é um lugar que ninguém trabalha, a turma chega 4 da tarde, vai embora às 6, né? Trabalha de terça e quarta só. Sim. E não é verdade. O pessoal trabalha muito, muito, muito mesmo, né? Ontem, para ter uma ideia, eu saí do ministério um pouquinho depois das 10 da noite, né? Então é muito puxado, é muito serviço. E as pessoas têm essa curiosidade de saber e fala-se muito Ministério da Cidadania, Desenvolvimento Social, mas como que isso se aplica aqui? O que é, na verdade, o Ministério do Desenvolvimento Social? Tá ligado quem é o ministro hoje? Hoje é o ministro Onyx Lorenzoni. Foi o Osmar Terra até o final do ano, depois o Onyx assumiu, antigo ministro da Casa Civil, né? A cidadania, em especial o desenvolvimento social, claro, tem 2 pastas. Eu atuo no desenvolvimento social. O desenvolvimento social é aquele ministério que toma conta do desenvolvimento das pessoas e aquele cuidado com os direitos sociais, né? Então, quando nós falamos cuidado e prevenção das drogas, passa pelo social. Deficiente físico, a pessoa portadora de alguma deficiência física, passa pelo social, né? Situação de vulnerabilidade, ou seja, economicamente está sem recursos, precisa recomeçar, passa pelo desenvolvimento social. E o Ministério ele é descentralizado. Então as ações não acontecem lá em Brasília, elas vêm percorrendo alguns degraus, né? E ele chega aqui na cidade através da Secretaria Municipal de Assistência Social, mas especificamente através dos centros de referência da assistência social, que são os CRAS, ou o Centro de Referência Especializada da Assistência Social, que é o CREAS. Qual que é a diferença? O CRAS trata das vulnerabilidades, o CREAS trata das questões mais especiais, violência, né, contra a criança, abuso, e ele vai ajudar a regular ali o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Idoso, ele vai ajudar e fomentar, inclusive, a aplicação desses direitos, inclusive através dos conselhos municipais, tá? Então essa é a função do desenvolvimento social. Muita gente fala, é o departamento que dá cesta na prefeitura. Não, ultrapassa isso. Vai muito além. Muito além, né? Porque é o desenvolvimento da pessoa. Eu vou pegar um gancho aqui do Dr. Luiz, posso? Claro. O Dr. Luiz falou na última apresentação que vocês conduziram de uma maneira maravilhosa. Ele disse assim, que a próxima administração de Campo Limpo tem que saber lidar com o orçamento social. E eu dou 100% de razão para ele. É verdade. Quem não souber lidar com orçamento social, quem não souber o que é social, quem não souber realmente voltar-se para o social, não vai conseguir fazer uma administração em Campo Limpo, porque nós estamos vivendo uma guerra. Eu quero até pegar um gancho. Pois não. Por falar, é só para eu não perder aqui. Nós tivemos aqui a Gláucia Guerra, assim como a Alexandre Pressa, ela vem se destacando aí neste momento de vamos chamar de crise, né? Sim. Por conta dessa pandemia. E ela defende muito, ela se destacou como Alexandre por conta de trabalhos sociais que vem fazendo dentro da cidade, né? Vem criando aliança com vários pequenos grupos, cada um desenvolve seu trabalho e ela está transformando isso tudo numa aliança. Sim. E ela destacou aqui que o ano próximo à gestão, ou o próximo ano, o governo vai ter que passar a olhar essas entidades, esses grupos sociais de forma diferente, como, na verdade, um braço forte do poder público. Você vê dessa forma também?
Totalmente. Eu vou além um pouco, viu, Kleber? Porque é o seguinte, hoje nós temos uma estatística, Gabi, de que o governo, ou seja municipal ou estadual, mas a maioria deles acabam, a gente sabe que o social no município acaba sobrevivendo quase 100% em recursos da União, né? É muito pouco que é aplicado com recurso próprio do município. A maioria, grande parte, se faz com recurso da União, né? Mas o que nós fazemos ainda, se nós olharmos aí, qualquer governo, se a gente pegar o Bolsonaro hoje, ele vai falar para você, ele vai dar a mesma linha. Qualquer governo hoje reconhece que o que o governo faz em face social é muito pouco perto do que as entidades sociais fazem. Ai de nós se não tivéssemos as igrejas, as associações, as organizações para fazer isso. Quem não tiver isso como parceiro, não dá. Não vai conseguir realmente fazer uma boa administração, não. E hoje você vê lá o governo federal disposto a desenvolver esse trabalho com entidades? Como que está isso lá hoje? Só para tratar um pouco da realidade a nível nacional. Maravilha. Olha, nós temos um projeto pioneiro que é presidido hoje pela primeira-dama Michele Bolsonaro. Chama-se Pátria Voluntária, né? É uma rede de voluntariado, inclusive vocês podem se cadastrar, viu? É mesmo? Seria excelente. Faz o cadastro lá, porque é uma rede de auxílio. Então, quando alguém tem algo para doar, uma empresa quer ajudar, ela vê o trabalho que está sendo direcionado, né, naquela região. Por exemplo, vocês fazem um trabalho aqui maravilhoso que eu sei. Então, vocês podem cadastrar como instituição, né, como igreja, no Pátria Voluntária, o trabalho que vocês estão fazendo, porque aquilo que tiver, não é o governo vai mandar dinheiro, mas aquela ação que alguém aqui próximo quer fazer, primeira-dama, nós queremos doar aí colchões, cobertores. Tem algum trabalho? Aonde você está? Eu estou na região de Jundiaí, eu estou na região de Atibaia. Olha, ali tem o projeto da regeneração, ali tem o trabalho tal que é feito. Esse é um caminho. Dá uma visibilidade aos projetos. Exatamente. Ela não quer o protagonismo para ela. Ela quer exatamente que os projetos sejam os pioneiros. E tem um contato direto. Então ela criou aquilo que faltava. Uma malha, né, que não precisa do governo ficar... Né? Exato. Sim. O governo ficar controlando. Deixa eu ver se você recebe, se o outro recebe. Não. É direto. Então, esse é um caminho. O outro formato é assim, nós temos que ser realistas, né? Nós tivemos aí o início do Bolsa Família na gestão anterior, né? Em 2004 começou o Bolsa Família. Só que o Bolsa Família, ele teve um formato, uma boa intenção, só que ele precisa ser aprimorado. Vem aí um novo programa, né? Não vou falar dele agora, porque nós temos aí uma reunião segunda-feira o dia todo para tratar sobre ele, né? E que é o Renda Brasil. Ele vai ser um programa de transformação e impacto nacional, que vai ser maravilhoso para o brasileiro, né? Vai ser muito bom. Ele resgata. Na nossa visão, a verdadeira assistência social não é a que aprisiona a pessoa a pegar um pouquinho, é a que liberta a pessoa. Então é isso que nós estamos, o nosso pensamento, tá? E aí nós temos que ser realistas. Para todos os municípios, nunca teve um aporte financeiro no formato como nós estamos tendo agora. Olha que esse governo passou no começo do mandato uma crise sobre as queimadas, depois uma crise com a questão dos venezuelanos, depois uma crise de costa a costa de uma barragem de óleo jogado na costa, e o governo sempre fomentando, né? Pouca gente sabe, mas os pescadores, além do... Pecadores não, né? É que eu quis falar pescadores, né? Os pescadores, eles têm o direito ao auxílio defeso, né? Porque é aquela época que você não pesca para preservar a procriação dos peixes, né? Só que além disso, por causa da costa, teve mais 3 meses de auxílio para esses pescadores. Tem gente que nem terminou o auxílio pescador e já ingressou direto no auxílio emergencial. Então olha o que esse governo está fazendo, é dinheiro injetado direto na veia, né? E não foi... não estou desmerecendo o Bolsa Família, mas nós sabemos que se estendesse o Bolsa Família, R$ 85,00, ou a média R$ 132,00 aí, para a população, isso não ia resolver, né? O presidente foi lá, olha, R$ 600,00. Então, não estou fazendo merchan aqui do presidente, mas a verdade tem que ser dita. Nunca foi feito tanto. E para Campo Limpo, aí eu tenho um pouco como falar também. Porque Campo Limpo, né? Campo Limpo nunca recebeu tanto recurso como está recebendo agora nesses últimos anos, né? Nós temos de 2017, aqui fica um puxãozinho. Você acompanha lá? Acompanho, claro. Opa, isso aí é de lei, né? Tem que... 2017 para cá, tem muitos recursos entrando na cidade.
Tá? E aí tem um puxãozinho de orelha que eu quero dar aqui ao vivo. Pode? Tem problema? Porque o espaço é seu hoje. Porque é o seguinte, eu vejo os municípios e eu faço isso com todos os municípios lá, tá? Campo Limpo Paulista tem um programa chamado Criança Feliz, tá? Que foi implantado ainda na nossa gestão, eu estava lá, e tem vindo dinheiro todos os meses para Campo Limpo Paulista há mais de 2 anos. Esse programa não foi implantado na cidade. Então estou aqui para criticar o prefeito. Falo, prefeito, por favor, começa o programa. Cuidar das crianças é cuidar do Brasil. A gente precisa cuidar das nossas crianças. Hoje, se você investir um pouquinho na criança hoje, para cuidado dela, você vai ter um adulto melhor no futuro. Com certeza. Cada real que você investe hoje, você economiza lá na frente, no mínimo R$2.000 por pessoa, sistema prisional, né? Combate de práticas de furto, droga, aumento de crime. Tudo que você investir agora na criança, você vai ter um retorno enorme no futuro. Adeudo, aproveitando, esse dinheiro, você está há 2 anos recebendo esse recurso, acho que é uma curiosidade. Inclusive, né? O pessoal já está questionando aqui, cadê esse ele recurso? Ele volta para o governo se ele não for utilizado? Existe isso como... Existe, mas é assim, como nós estamos num período de pandemia, e aí entra o meu trabalho em relação ao município, e em especial, claro, em Campo Limpo, a meta do governo não é pegar dinheiro de volta. Tem gente que fala assim, tá vendo, o governo federal foi lá e pegou de volta. Não, nós queremos o seguinte, que o dinheiro seja usado. Se o dinheiro é usado, maravilha, não tem por que pegar de volta. Mas também é errado o governo deixar o dinheiro numa cidade parada, sendo que tem outra querendo aplicar. Sim. Né? Então, é esse sentido. Então, assim, se não usar, volta. Esse dinheiro retorna. Retorna. Agora, e é igual nós tivemos aí, recentemente, Campo Limpo perdeu mais de R$280 mil, né? Só por causa de uma questão de mudar de uma pasta para outra e não mudou esse dinheiro voltou. Perdeu esse dinheiro, né? 2018, 2019. Então, até depois, se a equipe quiser, eu mando para cá o link para vocês colocar como notícia e mostrar que infelizmente é triste. É claro que se chegar lá, o prefeito chega, conversa, não é pedir para mim, né? Tem que pedir no sistema, né? Olha, vamos tentar reverter isso. O nosso esforço sempre é para conceder. A palavra do ministro Onyx, do secretário especial Sérgio Queiroz, que é um homem de Deus maravilhoso, o outro secretário que veio junto também, um profissional maravilhoso, é o Dante Cassiano. É assim, Adeildo, toda equipe, faça o máximo possível sempre para conceder. Nunca para você negar, tirar. Não importa qual que é a bandeira do partido do município, aquilo ali não está indo para o prefeito, está indo para a população. Então, essa é a nosso chamado aí de atenção. Legal. Não vou entrar mais na política de Campo Limpo, porque eu sou um funcionário público da União, né? Tenho aqui seus gestores, eu respeito a pessoa do prefeito, né? A secretária de assistência, mas nós estamos aqui na cidade e eu estou falando como campolimpense. Está aí, então, se você está ligado com a gente, é Adeildo Nogueira, eu me senti até em Brasília agora. Você que está acostumado a assistir o Jornal Nacional e não entende nada, e ver aquele pessoal lá engravatado ou algo tão distante, né, vereador, que está aqui com a gente, o Marcelo, eu me senti uma proximidade. Não sei se você teve essa sensação. Eu senti também. Né? Até explicação de detalhes que a gente às vezes ouve a notícia corrida ali, né? Porque a informação vem picotada, né? Também, né? E você assiste o noticiário normal, ela vem picotada, né? Vem aquilo que é conveniente para aquele que transmite a notícia. E aqui uma aula para a gente de Brasília, de como funciona de forma geral o sistema, principalmente aí da assistência social, neste momento em que o social ganhou destaque. Sim. Né? Cada vez mais vem ganhando, né? Sim, ganhou destaque. E aí, claro, aí eu tenho que fazer uma ressalva, porque assim, às vezes nós vemos um monte de notícia no jornal e vai pegando, e aí pega qualquer coisa, pincela ali, a pessoa não entende. E aí a diferença de um jornal de qualidade. Sim. Porque vocês aprofundam no assunto, dá espaço, entende, então aí vocês estão de parabéns. Porque aí é a diferença de um jornal que está preocupado não no número de notícias, mas sim na qualidade que chega para as pessoas que estão assistindo. Porque hoje é uma aula, né? Nós estamos dando uma aula aqui dos corredores de Brasília. Pelo amor, né? Estou à disposição. Vamos lá, mandar um alô, porque tem bastante gente chegando, bastante gente dando os parabéns aí para o Adeildo. Muitos elogiando comentários positivos, as muitos explicações. elogios, pessoal aqui levantando hashtag. Muita gente nos acompanhando, muitas pessoas novas, né, chegando por aqui. Não esqueçam de já se inscrever no canal, no YouTube, deixar aquele like, compartilhar para que mais pessoas também
sejam alcançados por essa informação. Nosso papel aqui é trazer informação com imparcialidade, com clareza, né? E tudo em primeira mão, né, Kleber? Com certeza. Aqui é a notícia em primeira mão e você pode... Ó, aqui a Paula e o Paulo disseram que nunca viu ninguém falando em Brasília por aqui. Realmente algo que está muito distante, mas hoje o Adeildo veio aqui para trazer isso um pouquinho para perto, nessa realidade. Obrigado. Bastante questões aqui até de projeto futuro aí, mas vai ter um momento para isso. Muitos questionamentos, mas... Adeildo, fala para nós agora, ganhou destaque a ocupação de um cargo, né? Não sei se é cargo que a gente poderia chamar, de uma cadeira junto ao conselho. Isso. Como que funciona? Na verdade, é no mesmo formato do município. A secretaria municipal, né, trazendo um exemplo aqui de Campo Limpo, ela é responsável por executar todos os programas voltados da assistência social, por exemplo. E assim é saúde, assim é educação, tá? Você tem ali um pacto que você vai definir o que está executado. Só que, pela Constituição Federal, existe uma normativa de quem vai regular o que vai ser feito, né? Então, na esfera municipal, nós estamos falando do Conselho Municipal. Aonde que acontece isso? Na Conferência Municipal. Então, vamos pegar o exemplo da saúde. Você faz uma Conferência Municipal de Saúde, vai reunir a população, vai reunir todo mundo que quer participar, seja governo, entidade civil organizada, a população, reúne todo mundo ali e dali você vai levantar, debater durante um dia inteiro um fórum de questões e eleger quais são as diretrizes para que o município tome providências nos próximos 4 anos, tá? É assim no Conselho de Saúde e no Conselho de Assistência no município são 2 anos. No Brasil, 4 anos, tá? Então, a conferência, ela é o órgão máximo para tirar as deliberações do que você precisa fazer, tanto na saúde, quanto na educação, quanto no social, tá? Só que tem que ter alguém para regular essas ações. E esse alguém que regula, isso é o conselho. Então ele é dividido em cada uma das esferas de governo. Você tem o conselho municipal, conselho estadual e o conselho nacional. Qual que é a diferença de conselho? Por exemplo, conselho, igual o conselho tutelar? Não, o conselho tutelar é um pouco diferente. Conselho de cultura, ele é consultivo. Agora, conselho de saúde, educação e social, eles são deliberativos, ou seja, ele decide o que vai ser implantado e se ele não aprovar, o governo não faz, tá? Então, o conselho é um órgão importante e todos eles devem ser na paritários. prática, dá um exemplo para quem nos assiste. Na prática, como que seria isso? Vem um recurso e aí a prefeitura, de repente, tem um projeto. Esse projeto teria que passar por este conselho? É assim, o conselho ele é responsável pela fiscalização do fundo que ele pertence. Fiscalização. Tá? Ele vai fiscalizar a execução do fundo. Então, o Conselho de Saúde, ele é o responsável por olhar, peraí, prefeito, você está gastando esse dinheiro aqui aonde? O do social, do mesmo formato. O de educação, no mesmo formato. Por isso que ele tem que ser paritário. 50% sociedade civil organizada, população, 50% governo. Para compor o conselho. Para compor o conselho, tá? Então, nesse formato, nós temos o conselho, é por isso que é importante a representatividade. Às vezes a gente fala assim, não, quem vai compor o conselho? Vai qualquer um lá. E às vezes a pessoa está tão focada em trabalhar pela cidade e está pensando assim, eu quero ser vereador, quero ser prefeito, mas não sabe o peso constitucional que tem pertencer a um conselho. Hoje, graças a Deus, você sabe, não é questão acadêmica. Eu estou lá hoje em Brasília, ocupando uma função de confiança, mas muito por causa dessa doação em conselho, é uma vida de conselho. Não é aconselhar as pessoas, mas é atuar na política. É o nosso direito como cidadão. Quem pode ser conselheiro? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Né? Agora, aí tem paridade, né? Para chegar na pergunta que você me falou. Tem paridade. São 9 membros no Conselho Nacional da Sociedade Civil Organizada e 9 membros indicados pelo governo. E desses 9 membros pelo governo, ele escolhe entre 9 pessoas no Brasil inteiro e um é esse que vos fala. Que legal. Então, o presidente da República, é prerrogativo do presidente da República nomear esse conselheiro, tá? E, com a graça de Deus, fiquei muito feliz com o convite, né, para participar. São 9 membros titular e 9 membros suplentes. E eu sou um dos 9 membros titulares, representando o Ministério da Cidadania, né, por indicação do ministro Onyx e através do presidente da República, Jair Bolsonaro, para atuar no Conselho Nacional de Assistência Social.
Que legal. E o que esse conselho faz? Isso, Né? Isso é a questão, né? O que o conselho faz? O conselho ele vai normatizar toda a política nacional de assistência social, né, que nós vamos executar. Ele pega aquilo que vem da conferência, regula, né, e vai colocar normativas. Aquilo que a lei não fala, e isso é importante. Então nós temos matéria, estou aqui com um dos melhores advogados de Campo Limpo. É verdade, aquilo que a lei não fala em relação social, ela não fala tudo. Quem vai regular isso, quem vai normatizar é o conselho. Então, quando o conselho coloca uma resolução, aquilo tem peso de lei. Adeildo, só em Brasília? Não, aqui no município também. Tá? Se tem alguma tarefa sendo executada e não tem uma legislação, ou federal, ou do estado, ou do município, que regule a matéria, o conselho pode regular através de uma resolução. Tem essa força. Entendeu? Isso é a importância do conselho. Que legal. É muito bom. O conselho é Muito bacana. top. E aí, Gabs, quem que tá aí com a gente? Lembrando que nós estamos aqui com a Adeildo Nogueira, com esta aula, este show aqui de explicação a respeito do Ministério da Cidadania, dos corredores de Brasília, né? Agora falando um pouco do Conselho Nacional de Assistência Social, que para mim é novidade ainda, né? Mas aqui já esclareceu bastante, até para entender como funciona aqui em nossa cidade, né? A Adeildo já falou da importância, sobretudo, das entidades sociais, né, da importância dela. E falando em entidades sociais, eu queria saber da sua posição dentro desse trabalho da importância, da importância, até citou, mas assim, da igreja dentro da sociedade. Olha, eu não tenho dúvidas em falar disso, sabe? Seja no meio político, eu não me considero político, como político profissional, tá? Me considero como pessoa política por gostar do sentido polis da palavra, né? Do sentido de trabalhar com as pessoas, de ouvir a sociedade. Mas eu não sou um político carreirista, sou um empresário que estou passando um momento no governo. Não trabalhei tanto tempo em nenhum governo assim. 3 anos e meio em 2005 a 2008, 6 meses em 2017 agora, e final de 2017, e agora esses 2 anos aqui, praticamente, quase 2 anos com o presidente Bolsonaro. Então, eu não considero desse formato. E aí eu vejo que não há como você fazer política, e aí é o que encanta no presidente, que eu gosto e tenho orgulho de trabalhar com ele hoje, é exatamente de colocar Deus à frente de tudo. Tá? Deus à frente de tudo. A pessoa que vai trabalhar com Deus, ele não está muito aí com o resultado. Ele não está esperando, não tem expectativa de falar assim, o que eu vou ter em troca, o que eu vou ganhar em troca. Você vai até sem salário. Quando eu fui para Brasília, eu estava tão apaixonado para ir trabalhar nessa equipe, porque eu estava que se eles falassem, não vai ter salário, eu ia. Eu estava apaixonado, só que não ia dar por causa das contas, né? Não ia ter dinheiro para pagar a passagem. Mas eu estava tão envolto nisso que eu queria viver isso, né? E aí, se você não colocar Deus à frente das coisas, não vai acontecer. Só que, por outro lado, se você não tem um governo que assume isso, que não acredita assim, olha, Deus realmente tem que estar à frente de tudo, você passa a não reconhecer o trabalho que é regido por Deus nas outras pessoas, nas associações, nas comunidades. Aí você não dá valor. Aí você acha que o cara da associação que está lá pedindo pelo bairro dele é chato. Você acha que o cara da igreja que está lá pedindo para poder ser concedido uma questão de trabalho, de auxílio, ele está enchendo o meu saco, tá pegando no meu pé. Então, ele não entende. Então, por isso que o governante, ele tem que ter a sensibilidade de saber assim, olha, peraí, não importa que o Estado é laico. O Estado, a Constituição diz que o Estado é laico, mas não está falando em nenhum momento que o Estado é ateu. Não está falando que o Estado é ateu. Ele respeita a religiosidade, ele respeita a crença das pessoas. E aí, se eu não acreditar que a crença das pessoas pode permitir o bem, né, aí acabou tudo. Né? Então, é isso. Eu acho que se a gente permitir que governantes hoje venham imbuídos de vontade de servir, e aí, claro, eu faço um parênteses aqui. Tem muita gente que começa a frequentar a igreja no ano eleitoral. Nada contra, se você está vivendo uma conversão, Deus abençoe a sua vida. Mas se você está buscando voto, meu irmão,
Não adianta, você pode enganar todo mundo, Deus você não vai enganar. Tá? E você não vai ganhar fiel também não, porque fiel não é enganado. É verdade. Fiel não é enganado. Tá? Então quem se aproxima de igreja em ano eleitoral, para se aproximar, não vai dar nada. Mas eu a vejo como extremamente necessário, não estou falando que nós temos que eleger um padre, eu sou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística na Igreja Católica e vivo com alegria meu ministério. Pobres, hospital, o carcerário. É o meu ministério. Só que isso não me faz melhor que ninguém. Pelo contrário, eu vou aprender com eles. Com certeza. Né? Vou aprender com eles. Se eu entender isso nas pessoas que vão governar a cidade ou que participam do governo, meu irmão, a gente transforma. Posso fazer um gancho rapidinho? Claro. Ó, o espaço é seu hoje. A gente está vivendo aqui na cidade um momento triste. Eu sou muito criticado, muito mesmo. Nas redes sociais eu vejo, não comento, mas eu vejo. As pessoas falam assim, o cara ali trabalhou com o Japim. O cara ali trabalhou com o Armando. Eu fico feliz quando fala que eu trabalhei e não fiquei só indo lá tomar cafezinho. Porque eu trabalhei, né? Eu estava trabalhando. E eu sou feliz por ter trabalhado. Agora, não é porque eu saí que eu tenho que bater no cara. Com certeza. Né? Eu não tenho que bater. E nós estamos vivendo um momento em Campo Limpo hoje, onde cada candidato, ou pré-candidato, ou pessoa que se coloca, parece que vira inimigo do outro. Como que a gente não vai ter encontrado, convivido com uma pessoa? A cidade, né, é pequena. Sim. Todo mundo viveu em algum momento alguma outra coisa. Então a gente precisa, não importa, olha, eu já vou adiantando aqui, não importa se eu vou ser candidato ou não vou ser candidato. Eu acho que o próximo prefeito de Campo Limpo tem que ser um cara que fala assim, gente, acabou a briga, vamos dar as mãos aqui, porque o país foi bombardeado, o mundo foi bombardeado. A gente precisa dar as mãos e começar a ajudar as pessoas. Não adianta ficar com picuinha, aquele não presta, o outro não presta. Gente, não, vamos dar as mãos. É porque se o propósito é de ajudar e fazer a diferença, não existe bandeira, né? Lógico. Eu é o seguinte, se Deus ajudar e for a decisão, eu tenho uma responsabilidade lá, que eu sei, hoje já falo em primeira mão, que o grupo Muda Campo Limpo, ao qual eu pertenço, terá candidato a prefeito, a vice-prefeito e 20 candidatos a vereador. Isso está sacramentado. E vereador. Isso então, se você tinha curiosidade em saber, né, já antecipou aqui o Adeildo, já matou a sua curiosidade, né? Eu quero agradecer, não sei se a Gabs tem algum comentário, alguma coisa que ela quer, a gente Acho estourou. Que foi uma aula de cidadania foi. Aqui, né? Muito interessante, um estourou, assunto muito eu tenho bacana, certeza que é pouco falado, né? Contribuiu muito importante, Obrigado. é pouco falado. Quem tinha curiosidade, então, de saber quem é o Adeildo Nogueira, esse campo limpense que está lá no Planalto, né, pelos corredores dos homens grandes do nosso país, este aqui, né, como disseram aqui, humilde, né, até uma pessoa falou assim, encontrou Adeildo da mesma humildade no supermercado, na farmácia tem um comentário aqui. A gente agradece, Adeildo, pra gente foi um prazer tê-lo aqui, junto com o seu Milton Floresco, que está aí, que ele é um grande guerreiro das causas, né, que envolvem a nossa cidade. O Marquinhos está aqui da sua piso. O vereador também, Marcelo Araújo, né, bastante atuante em nossa cidade. Aqui, nos nossos últimos minutos, eu quero agradecer em nome da equipe da RGTV e parabenizar toda a equipe da RGTV que durante a semana teve um trabalho incansável de buscar imagem e trazer a notícia aqui com credibilidade, com imparcialidade, sem partido, né? E agradecer a sua disposição em sair, né, correndo para poder estar aqui, para presentear a cidade com tanta informação. Eu queria aproveitar este momento para que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Antes, só para não parecer assim, nossa, ele foi lá e falou de tudo, só não falou o que ele faz em Brasília, né? Então, além disso, das funções que eu tenho, eu faço um ponto de referência do Senado e da Câmara dos Deputados dentro do desenvolvimento social. Então, tudo aquilo que vocês veem em projeto de lei, em relação a projeto de lei que passa ali entre os 513 vereadores, ou deputados, 513 deputados e os 81 senadores, tudo aquilo vira uma discussão que precisa vir para normatizar antes na secretaria. Eu faço esse filtro com as secretarias nacionais. A triagem do né? assunto. Exatamente, para poder virar a lei. Tá? Então, dentre tudo que você trouxe, mais essa. Essa é a principal função. Essa é a função de uma assessoria superior, né? DAS, com a Divisão de Assessoramento Superior 4, que é o meu cargo lá, como assessor especial de desenvolvimento social. Essa é a minha
função lá. Tem bastante assunto aqui, nós iríamos até amanhã Obrigado, tranquilamente, obrigado. né, Gabs? Agora, as considerações final, eu vim já com sonho, se vocês deixarem, né? Claro. As considerações final. Claro, agradecer a todos que estão acompanhando. O grupo Muda Campo Limpo, eu sei que está em peso. Tá, né? em peso. Tá em peso. Muito bem, A Deus hashtag abençoe. tá aqui. Mas agradecer a minha cidade, Campo Limpo, minha família, porque não é fácil você ir segunda-feira para Brasília, voltar na sexta, minha esposa, minha maior companheira, né? Meu pai, minha mãe, todos os meus irmãos, vai direto buscar no aeroporto toda semana. Hoje foi o Prestes, foi meu irmão, né? Então, agradecer minha família, que sem eles eu não conseguia nada. Família é base de tudo. Né? Então, minha família, agradecer a família, os amigos, né? Esse grupo maravilhoso. Mas eu queria terminar agradecendo vocês, né? Toda a igreja, toda a RGTV, a toda a equipe, por essa oportunidade. Mas eu queria concluir, porque eu nunca tive tão à vontade numa entrevista igual hoje. Estou muito à vontade, porque eu estou num lugar santo, um lugar de Deus, né? Um lugar que é a casa de Deus. E isso me deixa muito feliz. Então eu queria pedir para vocês, se eu pudesse concluir com vocês com uma oração. Claro, com Tá bom? certeza. Então, É um prazer. eu queria, nesse momento, ia pedir permissão para entrar na sua casa, junto com você nesse momento, e humildemente pedir a você que tenha esperança, tenha fé, que acredite em Deus. Não acredite na voz humana, nos planos humanos, mas acredite nos planos de Deus. Que nossa cidade possa ser tocada pelo Espírito Santo. Amém. Que nossas ações possam ser tocadas pelo Espírito Santo, que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo e colocar a nossa vocação, aquilo que Deus nos deu, à disposição de Jesus Cristo. Para servir as pessoas nos nossos ambientes, mas para levar também a palavra de Deus nos ambientes onde nós vivemos. Seja no trabalho, na casa, seja na escola, seja na igreja. Não falar mal das pessoas, falar de Deus. Não olhar o defeito que cada um tem, mas olhar a qualidade. Ver as virtudes de cada um. Aí Jesus Cristo irá ser o grande governador de nossas vidas e nós, com ele, podemos mudar o mundo. Amém? Amém. Obrigado, viu? Para finalizar aqui, eu quero ler um comentário do Cláudio, do apóstolo Cláudio, que diz que a RGTV tem feito a diferença na nossa cidade e se preparem para o debate. Tem mesmo, hein? Então fica aí já O convite para a próxima já. Perfeito. Combinado, então? Então tá bom para você que esteve aí com a gente. RG Notícias encerra, acho que com um ponto alto aí, né, desse bate-papo, dessa aula aí. O ministro Adeildo, vou chamar assim, se me permite, levando aquilo que tem de mais importante, né, que é o Evangelho. O ministro Onyx sabe que é ministro da Igreja Católica. Ministro da Igreja, levando o Evangelho e uma mensagem que a gente sabe que é o que vai fazer e é o que faz a diferença em nossas vidas. Tá, Adeildo? Muito obrigado para você que esteve com a gente. Lembrando que tem uma série de notícias que vai ficar gravada aqui. Durante toda a semana, a RGTV, a equipe está nas ruas buscando mais informação e na próxima semana nós estaremos juntos. Deus abençoe vocês e a família toda. Boa noite a todos vocês. Obrigada por estar conosco. Eu agradeço, Gabi. Foi um prazer, viu? Prazer todo Essa meu. aula Obrigado. foi Obrigado, Cleber. Foi Obrigado, ótima, Gabi. viu? Agradeço. Obrigado. Deus Boa noite a abençoe. todos. Até semana que vem.